várias pessoas, então tem pessoas de várias localidades aqui, né? Eu vou iniciar, tá, Melina? Sim, Boa senhora. tarde a todos. Vamos dar mais início a essa semana 4 do primeiro workshop elétrico, onde hoje teremos a nossa palestrante Melina Candice Silvia Simões. Vou dar uma lida um pouquinho no Lattes dela, que é bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, 2017. Trabalhou na elaboração do projeto e dimensionamento do sistema fotovoltaico de laboratórios de fontes de energias renováveis, o LabFrame, da UFCG. Compôs o corpo docente da Escola Técnica Redentorista da Paraíba, em 2017. Ministrou curso sobre dimensionamento e instalação de painéis fotovoltaicos, 2018, e atualmente é mestrando em Engenharia Elétrica na área de Sistema de Potência pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Tem experiência na área de Sistema de Potência, atuando principalmente nos seguintes temas: estabilidade de tensão, geração distribuída do tipo fotovoltaica e projetos de sistemas fotovoltaicos. Melina, além de ser aluna de mestrado, também ela trabalha numa empresa onde realiza eventos. A empresa se chama Reled e ela é representante no estado da Paraíba, junto com outra amiga da gente, que é em Maceió. Melina, a apresentação agora é tua, fique à vontade. Ao pessoal que tiver dúvida, como ela já deixou claro, pode ativar o microfone para tirar e sancionar todas as dúvidas, certo? Obrigada, Melina, novamente, e pode começar a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Agradeço desde já, né, o convite e a confiança de vocês. E realmente estou aberta aí às dúvidas, certo? Não se acanhem, não fiquem envergonhados e pode falar aí no chat ou no microfone, certo? Como a Stefânia falou, né, eu sou engenheira eletricista, formada pela UFCG, e atualmente eu trabalho, sou mestranda na pós-graduação também da UFCG, e trabalho com análise de tensão do sistema elétrico, em especial aqui o da Paraíba, da Energisa Borborema, e eu faço uso da ferramenta na rede para fazer tais análises de estabilidade, de operação do sistema e tudo mais. Então, durante o mestrado, eu tive essa oportunidade de conhecer essa ferramenta, trabalhar com ela, e também, como já comentei anteriormente, fazer o curso no CEPEL. Então, por isso que Stefânia, de certo modo, veio a me convidar, e espero que realmente eu possa passar um pouquinho desta vasta ferramenta que é bem utilizada, e que vocês vão ver que tem várias funcionalidades, certo? Vou aqui apresentar, espero que eu saiba, né, mas vocês me ajudem, tá? Apresentar a tela... Eu não sei não, viu? Eu disse a vocês quando sabia. Deixa eu ver. Mas aí, vou apresentar um pouquinho do que é o AnaRede para vocês. O uso do AnaRede, né? A nossa palestra, o nosso minicurso tem o nome de uso da AnaRede para análise de sistemas elétricos. Aqui já está o meu e-mail, caso vocês queiram tem alguma dúvida ou algum material, eu posso arquivar alguns documentos e posso estar compartilhando para vocês. Vocês confirmam aí que estão vendo os slides? Sim, Melina, estamos vendo, gatona. Agora, para facilitar, oculta essa paginazinha, esse negócio, ocultar, para a gente poder ter uma melhor visão. Isso. Pronto. Ok. Então, como eu não sei, de fato, o nível de vocês, né, na graduação, como a Stefania comentou, tem pessoas de vários períodos e até mesmo do mestrado, então, eu vou fazer só uma introdução breve, né, do que seja o sistema elétrico, e como é que utilizamos e fazemos essas análises no sistema elétrico na rede.
Então, uma breve definição do que é o sistema elétrico de potência, que ele pode ser definido como um conjunto de equipamentos com função de converter a energia de alguma fonte natural em eletricidade e transportá-la aos pontos de consumo, objetivando continuidade, níveis de tensão adequado e de também frequência constante. Então, o sistema elétrico, ele é o conjunto de todos os sistemas de geração, transmissão, distribuição, até o nosso consumo, certo? Para que possamos ter um planejamento, uma operação adequada, uma qualidade do fornecimento dessa energia para chegar até o nosso consumo, é necessário fazer aperfeiçoamentos, estudos e análises da expansão desse sistema elétrico, que naturalmente ou normalmente ele faz uso de estudos de fluxo de carga, que geralmente a gente estuda e compreende esse fluxo de carga, o fluxo de potência, nas disciplinas de sistemas de potência, análise de sistemas de potência na graduação. Então, a gente também pode fazer estudos de cálculo de faltas, de curto-circuito, e também os estudos de estabilidade. Como o sistema ele é bem complexo, né, na teoria, às vezes as coisas são bem fáceis, ou realmente é o ideal, mas na realidade o sistema ele é bem complexo, os componentes desse sistema, eles possuem várias características dinâmicas, vários controles intrínsecos a eles, então, muitas das vezes, para a gente fazer essa avaliação, é necessário que a gente faça uma análise em regime permanente, desconsiderando essa dinâmica. Podemos realizar tanto a análise dinâmica como a análise estática, mas geralmente a avaliação do estado operativo, né, do sistema, ele é realizada em regime permanente, em regime estático, utilizando vários componentes, vários programas, né, computacionais. E nesses programas computacionais são adotados modelos, né, faz-se as modelagens de carga, de linha, dos transformadores, a fim de realmente fazer essa estimativa do fluxo de potência nas condições operativas já pré-definidas. Então, eu tenho uma carga de nível leve, uma carga de nível pesado, eu faço a modelagem dela, caracterizando ela de forma a dizer a potência ativa, a potência reativa, a linha a linha de transmissão, eu digo quais os valores de resistência, reatância, que realmente possam modelar de uma forma mais fidedigna possível todos os componentes do sistema. Então, com o CEPEL, né, ele é o responsável por vários destes componentes desses programas computacionais utilizados nessas análises, e a maioria desses programas utilizados nas grandes empresas, na Enel, na ONS, são feitos, né, e desenvolvidos no CEPEL, que é o Centro de Pesquisa em Energia Elétrica. E ele possui um quadro de profissionais qualificados, e eles fazem esse desenvolvimento dessas ferramentas, que entre elas é o AnaRede, que é o que eu vou expor aqui um pouco para vocês, que faz análise de redes em regime permanente, o ANA faz análise de faltas simultâneas, o ANATEM, que é a análise de transitórios eletromecânicos, que por ele podemos realizar as análises dinâmicas do sistema, considerando os controles, e, em particular, vamos apresentar o AnaRede, certo? Então, o AnaRede, ele é um programa computacional mais utilizado no Brasil na área de sistemas elétricos de potência para análise de redes. Como eu mencionei, né, algumas empresas ou alguns órgãos que utilizam esses
esse software é a ANAEL, o Ministério de Minas e Energia, a empresa de pesquisa, pesquisa energética, o Operador Nacional do Sistema, o ONS, as universidades, quando fazem pesquisas relacionadas a PIBICs, estágios, TCCs, na pós-graduação é utilizado muito esse software, e também empresas concessionárias, né? Aqui em particular, onde estou, em Campina Grande, na Paraíba, a Energisa, ela possui equipes de pesquisa, né? Que fazem todos os estudos referentes à expansão, a alterações no sistema, e fazem o uso dessa ferramenta do AnaRede. E alguns arquivos do AnaRede referente aos sistemas elétricos de potência, o sistema brasileiro, o SIM, né? Os sistemas de alguns estados, de algumas localidades, eles podem ser disponíveis para download nos próprios sites desses órgãos. Alguns é mais difícil de se ter, né, principalmente em concessionárias, muitas das vezes você precisa de uma autorização para ter esses dados desses sistemas, mas no ONS é disponibilizado alguns dados referentes a sistemas elétricos, e estão já digamos, no tipo de documento que o AnaRede reconhece, que quando for mostrar para vocês, vocês vão identificar, certo? Então, o objetivo do minicurso, né, é apresentar um pouco do AnaRede para vocês, mostrar em casos práticos como a gente pode fazer essas análises no AnaRede, e também mostrar para vocês alguns dos programas auxiliares do próprio CEPEL que são utilizados também nas análises, que é o Edit CEPEL, que é onde podemos fazer os códigos de execução, programar as informações do sistema, e também identificar, colocar o que você quer analisar, se é uma contingência, se é uma estabilidade, se você quer gerar uma curva PV ou algo do tipo. Então, por meio da Edit CEPEL que a gente pode fazer identificar tanto os dados do sistema, como também informar o que a gente deseja analisar. E também mostrar para vocês o guia de utilização, né, o manual de utilização do AnaRede, que é o documento mais completo que se tem, e um documento realmente que traz informações mais consistentes, certo? Então, o AnaRede, ele tem um conjunto, ele é um software que ele possui várias ferramentas dentro dele, certo? Então, a gente pode fazer várias análises. Então, ele é um conjunto de aplicação computacional para análise de sistema de potência em regime permanente. Ele está há mais de 30 anos em desenvolvimento, então ele tem várias atualizações, eles atualizam sempre esse software, e também as metodologias adotadas por ele. Desde que eu comecei a utilizar esse software, eu acredito que já houveram 3 atualizações. Então, às vezes a gente utiliza uma versão que está dando erro em alguma análise, e aí seria interessante sempre estar atualizando, porque geralmente, como eles estão em constante comunicação entre as empresas e o CEPEL, as empresas informam: olha, eu estou tentando fazer essa tal análise aqui e está dando tal erro, me ajuda? Então, eles estão em constante comunicação por e-mail, e eles estão sempre alterando e atualizando o software para atender todas as expectativas das empresas e dos pesquisadores. Então, os principais objetivos do AnaRede é tornar disponível às empresas do sistema elétrico de potência novas técnicas, algoritmos e métodos eficientes de solução de fluxo de potência e outros problemas correlatos,
permitir estudos na área de operação e planejamento de sistemas elétricos de potência de forma eficaz e eficiente, e promover o contínuo desenvolvimento tecnológico do setor, visto que o setor ele está em constante mudança, né? Em alguns anos atrás não existia o termo geração distribuída e hoje já tem. Então, mesmo que a modelagem dos componentes sejam dadas de forma idêntica, né? Tipo, é uma geração, não deixa de ser uma geração, mas faz necessário alterações tanto no setor como também no desenvolvimento tecnológico do setor para que essas mudanças elas também possam estar intrínsecas nas análises, elas possam ser realizadas nas análises, né? Nos estudos. Então, uma principal característica do AnaRede é que ele é um programa base para todos os outros programas, os outros sistemas computacionais que o CEPEL ele realiza e que vários outros programas são utilizados por essas empresas, né? Então, inicialmente faz-se a exploração do sistema no AnaRede e depois é que vai para os outros programas, como o AnaTem, o AnaFaz, o NH2, o Flupot. Então, todos esses programas aqui em verde, eles inicialmente, né, o documento inicial para que eles possam ser executados, vem do AnaRede. E como eu comentei anteriormente, o AnaRede, ele tem várias funcionalidades. Então, dentro do AnaRede, podemos realizar análise do fluxo de potência, fazer análises de contingências, ou seja, eu faço análise do sistema retirando uma linha, fazendo uma retirada de uma geração, tanto com uma única contingência, como N-2, né, duas contingências, duas retiradas de linha, uma retirada de linha ou uma geração. Então, eu posso fazer essa análise. Além disso, posso fazer análise de sensibilidade do sistema, o equivalente de redes, que eu tenho um sistema com 100 barras e eu quero fazer a análise ele só com 5 barras. Eu quero eliminar e ter o resultante dessa eliminação dessas 95 barras e eu quero só deixar 5. Então, ele pode também ser realizado no AnaRede com o equivalente de redes. Pode-se fazer a avaliação de regime de segurança, a margem de transmissão e também o fluxo de potência continuado, que no meu caso particular, é a partir dele que eu faço as minhas análises de estabilidade e tensão do sistema. Eu faço tanto o uso do fluxo de potência, como análise de contingência, como também o fluxo de potência continuado. Então, também é uma forma no AnaRede é possível você fazer várias análises também, não só uma em específico. Dá para você fazer o fluxo de potência, juntamente com a análise de contingência, como também a análise do fluxo de potência continuado. A partir do fluxo de potência continuado, é que a gente pode obter curvas de análise, curva de sensibilidade, as curvas PVs, as curvas QVs, que são as curvas entre as análises entre a potência ativa e a tensão, a potência reativa e a tensão. E a partir disso, a gente vê o máximo que o sistema pode suportar, o máximo de potência ativa o sistema pode suportar, mediante essas curvas. Tudo bem por aí? Estão entendendo? Alguma dúvida? Por enquanto não, Melina, pode seguir. Pronto. E como eu mencionei, tem os outros softwares, né? Os softwares complementares,
que é o EDIT-CPEL, o plot-CPEL, o form-CPEL e o visor-chart. O EDIT-CPEL, né, como eu comentei, faz o código. O plot-CPEL, por meio dele que a gente pode visualizar as curvas, né, as curvas PVs e as curvas QVs, ou também a constância da potência ativa, da potência reativa, a gente pode ver se houve alguma alteração na potência, na potência ativa ou na potência reativa, com esse aumento de carga. E o Form-CPEL é como se fosse um Excel, um programa em que a gente pode obter todos os dados e a gente pode ter esses dados e exportar para o Excel. Então, é uma forma bem prática de se realizar as análises dos resultados obtidos. Então, aqui, só novamente o plot-CPEL, o form-CPEL, né, que tem uma interface com o Excel, e o AnaRede, ele possui licenças e versões, né, tanto versões atualizadas, como eu mencionei, né, está em constante atualização, como ele possui versões. A versão acadêmica que ele possui uma limitação de barras a serem analisadas. Então, o SIM, né, o Sistema Interligado Nacional, ele é só possível ser analisado com a versão profissional, por quê? Porque o SIM, ele possui imensas barras, né? Então, tipo, como a versão acadêmica, ela possui limitação, e essa limitação é de até 120 barras, então, eu não tenho, caso eu tenha uma versão acadêmica, eu não tenho como analisar o SIM com a minha versão. É necessário ter uma versão, uma licença profissional. Eu digo isso porque, no meu caso particular, quando eu fui fazer minhas análises, eu obtive os dados, né, a Energisa me forneceu os dados daqui da Paraíba, e esses dados, eles analisavam só a Paraíba, mas todos os dados, o arquivo em que eles me forneceram era do SIM. Então, nesse arquivo que eles me mandaram, eu tinha todas as informações. Eu tinha as informações aí do sistema de vocês na Bahia, eu tinha a informação de São Paulo, eu tinha todas as informações. Só que a licença que eu possuía é a licença da universidade, da UFCG. Então, todas as vezes que eu tentava abrir o arquivo, não abria, porque eram mais de 120 barras. A gente tentou novamente fazer o equivalente de redes e colocar só o da Paraíba. O da Paraíba também não foi possível, porque tinha mais de 120 barras. E aí, a única coisa que a gente pôde fazer era ramificar o sistema, né, e dividir ele em subsistemas. Então, caso você tenha alguma licença, né, e queira fazer alguns estudos, e estudos de sistemas maiores, realmente faz necessário essa versão profissional. E lá no CEPEL, né, eles informaram que não é muito baratinho, não. Então, algo muito particular das empresas mesmo, das concessionárias, do operador nacional e da ANEEL, certo? A representação dos elementos do sistema no AnaRede, né, como são feitos as análises são feitas de forma em regime permanente, então as representações dos elementos, elas são bem parecidas com o fluxo de potência mesmo, certo? Então, as barras, elas são modeladas de acordo com o seu tipo, ou seja, se ela é uma barra de carga, uma barra de referência ou uma barra PV. Então, no AnaRede, ele possui 3 tipos, mas são numeradas, né, de 0, 1 e 2.
0, que seria a barra PQ, a barra de carga, em que a gente informa os valores de carga ativa e reativa, e a barra do tipo 1, que refere-se à barra PV, que aí a gente informa o nível de tensão e a potência ativa do sistema, o valor, né, o módulo da tensão e a potência ativa. E a barra do tipo 2, que é a barra de referência, que a gente informa o módulo e o ângulo de fase da tensão, certo? As linhas e os transformadores, eles são representados pelo equivalente π dos circuitos, então a gente informa o valor da resistência e da reatância de linha, e informa também a capacidade do transformador, se ele suporta 100 MVA, ou 50, ou 20, a gente especifica isso, e também especifica se ele tem o TAP fixo ou variável. A gente informa o TAP, né, do transformador, e que ele pode ser de forma contínua, um valor único, ou de forma discreta, ele pode variar, ter tipo 1,05 e depois 0,95, e aí tem esses valores discretos. As cargas, elas podem ser modeladas de duas formas na rede. Ela pode, geralmente, né, elas são modeladas considerando a potência ativa e reativa constantes, mas elas podem também ser modeladas levando em consideração o modelo de potência constante, impedância constante ou corrente constante. E a partir dessas equações, né, a gente pode fazer essa modelagem considerando esses tipos de corrente constante ou impedância constante, certo? Então, aqui nessas equações, a carga ativa, ela tem variáveis A, B e P, que A e C, B e D, são os parâmetros que definem as parcelas de carga representadas pela corrente e impedância constante. E P e Q são as cargas realmente ativas e reativas para a tensão definida. Essa tensão definida geralmente é um PU, então a gente tem um parâmetro, né, a tensão definida de um PU, e a gente também tem os limites, quanto essa tensão ela pode ser aceita, né, nas normativas, geralmente quando são níveis de tensão na distribuição, é de 0,93 a 1,05 PU. Então, a gente vê, né, o fator, né, a porcentagem de quanto essa tensão pode estar dentro desse limite. Então, tem essas duas formas. Mas, geralmente, as cargas, realmente, elas só são informadas, realmente, só os valores de potência ativa ou reativa. Só em um caso muito específico é que esses outros parâmetros são informados, certo? Os geradores são fixados, né, os valores também de potência ativa e reativa. O valor de potência ativa, ele é fixo, e o valor de potência reativa, ele pode variar dentro de uns limites que você mesmo estipula lá no ANA-Rede, certo? Geralmente, esses limites também são levados em consideração em alguns estudos específicos, como o controle de intercâmbio entre cargas, contingências de geração de carga, redespacho de potência ativa, alteração do nível de carregamento do sistema, certo? Então, no ANA-Rede também,
a análise do sistema, ele é mediante vários métodos também. Dentro do AnaRede, você pode especificar por que método você quer fazer a análise. Se você quer fazer a análise pelo método de Newton, pelo fluxo de potência linear, pelo método desacoplado rápido. Então, lá mesmo você tem como identificar e dizer. O default do AnaRede é pelo método de Newton. Então, sempre, se você não informar qual o método, ele vai sempre realizar, pelo menos nas versões atuais, né? Antigamente não, antigamente era realizado pelo método desacoplado rápido, mas com essas atualizações foi colocado o método de Newton como o método default, certo? Então, também no AnaRede, já adiantando já para a gente conhecer esse tal desse AnaRede, vocês verem como é feita as análises e tal, o AnaRede, ele possui uma interface gráfica, em que a gente pode fazer as análises, fazer os desenhinhos dos sistemas dessa interface, colocar as barras, os dados, mas também a gente pode fazer as análises só mediante códigos de execução, sem uma interface, sem um diagrama, um desenho, certo? Eu acredito que eu vou já mostrar para vocês, vou apresentar logo para vocês entenderem, até porque já passou meia hora eu falando e vocês aí, né? Ninguém fala nada, mas eu tô aqui, viu? Só falar. Eu sou meio doida mesmo, tá, gente? Se espantem, não. Ninguém fala, meu Deus do céu. Vocês continuam vendo aí, né? Sim, Melina, pode continuar, estamos vendo. Pessoal, até coloquei aqui na minha área de trabalho que essas duas versões, certo? Tinha uma versão anterior, só que eu acabei desinstalando do meu computador, mas possuem essas duas versões, até para vocês verem que eles estão em constante mudança, certo? Mas eu vou mostrar para vocês a versão mais atual do software. E como mostrei os outros softwares auxiliares. Então, bora abrir esse danado desse AnaRede. O AnaRede, né, aqui tem as informações da licença, como eu tenho uma licença acadêmica da universidade, então, até aqui mesmo tem, né, o nome do AnaRede, a versão e a licença de onde é que eu possuo. Então, essa é a carinha do inicial do AnaRede. O AnaRede, aqui a gente pode abrir, né, ter um novo arquivo, carregar um arquivo, adicionar um arquivo, como todos os softwares que a gente geralmente possui. Aqui o diagrama, que a gente pode importar, se a gente já tiver um diagrama pronto e com o tipo, né, de leitura que o AnaRede aceita, que é o .lst, então eu posso aqui carregar, ou carregar um diagrama complementar que eu já tenho, ou salvar, imprimir, e tudo mais. Imprimir é importante porque às vezes a gente desenha, né, faz o desenho aqui bem bonitinho, e às vezes a gente precisa colocar em um trabalho, um relatório, então não é necessário a gente desenhar em outra plataforma, a gente pode utilizar o mesmo desenho aqui, só imprimindo e importando como um PDF ou algo do tipo, certo? Então, aqui, né, são a aba de ferramentas do AnaRede. Aqui a gente obtém informações dos elementos. Aqui a gente insere ou desenha um elemento. Esse aqui, a gente tem que ter certo cuidado, porque ele remove o elemento por completo, tanto o dado como o desenho no diagrama. Geralmente a gente desenhou errado, aí a gente vai eliminar. Se a gente utiliza essa ferramenta aqui, essa caveirinha, a gente acaba removendo os dados também do elemento, certo? Da linha ou da barra.
Caso você queira eliminar só porque errou ou porque não quer desenhar aquele elemento, mas precisa ainda dos dados dele, você utiliza essa borrachinha aqui, só apagar o elemento, certo? Aqui gira, aqui espelha, aqui move, o zoom e a mãozinha que é para mexer, né? Locomover aqui o desenho. Então, a interface gráfica, inicialmente a gente vem aqui, né, inserir desenho, aparece essa abazinha aqui, em que tem os tipos de elementos que a gente pode desenhar. Então, tem a barra, a linha, a carga individualizada, que é por meio dela que a gente informa aquelas características que eu falei para vocês anteriormente, de impedância constante, corrente constante, aqueles parâmetros, né, aquelas variáveis A, B, C ou D. O shunt, né, na barra, a gente pode estar informando, desenhando também, um banco de shunt, um gerador individualizado também, porque esse gerador individualizado, o que seria? São, por exemplo, um conjunto de usinas. Então, a gente pode interpretar esse conjunto de usinas, esses conjuntos de geradores, por meio desse gerador individualizado, certo? Aqui tem o transformador e aqui outros elementos mais específicos de estudos, certo? Inicialmente, a gente sempre faz o desenho, primeiramente, da barra. A gente clica aqui na barrinha e posiciona aqui, com o botão esquerdo do mouse, a gente fixa ele e já põe. Com o botão, novamente, esquerdo, a gente pode clicar 2 vezes e aparece essa tela. E aqui a gente pode informar o número da barra, o nome, a tensão, o ângulo, a tensão base, que geralmente é sempre 1 PU, o tipo de barra, a área que ela está alocada, a carga, a geração. Então, todas as informações a gente pode colocar aqui, certo? A linha, da mesma forma, a gente clica na linha, eu vou saber, né? Eu vou colocar aqui só uma barra que eu tinha colocado para vocês no slide. Eu vou mostrar novamente no slide, só para vocês verem aqui o exemplo, né, que eu trouxe para vocês, para que eu pudesse mostrar lá na rede. Então, eu vou criar essa redezinha aqui, bem básica, só de 2 barras, em que ela possui uma barra de referência, com uma geração, uma tensão de 1 PU e 0 de ângulo, né, fase, as informações da linha, da resistência e da reatância e a capacidade da linha, a outra barra, que é uma barra pequena, uma barra de carga, então eu tenho o valor da potência ativa e potência reativa, certo? Então, a gente vai lá na rede novamente, para que a gente possa fazer esse desenho criar essa rede, para vocês entenderem como é realmente na prática. Então, novamente, né, vem aqui do zero, venho aqui nesse lapisinho, clico, aparece a aba, venho aqui em barra, coloco a barra, vem o número da barra, barra número 1. O nome da barra, vou colocar só barra 001. A tensão inicial, né, a tensão do que a gente possui de informação, aquela de 1. Então, essa informação aqui, esse dado de tensão, a gente pode colocar tanto 1.000, ou a gente pode colocar 1000. Por que eu posso colocar 1000?
Porque no próprio na rede, como ele já entende que a atenção ele pode variar, né, de 0, tipo, não de forma prática, né, mas de 0 a 1. Então, ele subentende-se que aqui, depois desse 1, já tem um ponto, já é um ponto fixo. Então, não é necessário a gente colocar esse ponto. O ana-rede já entende como se já existisse um ponto aí, certo? Isso é bom porque, às vezes, a gente tem uma barra que é 1.005, e aí, como vocês viram, tem uma limitação, né? Se eu colocasse aqui 1.00, o 5 não ia, ó. Não ia. Então, é bom porque tem uma margem maior de valores, né, das tensões. Então, por exemplo, fosse 1.005, eu botava 1005, porque o ana-rede já entende como um ponto aí, certo? Mas no nosso caso, é 1. Então, de certa forma, eu posso colocar só 1.0, mas eu vou colocar aqui que é uma forma padrão. Até mesmo quando a gente abre outros arquivos, vocês podem ver que já ficam aí dessa mesma forma, 1000. O ângulo, né, 0. O tipo de barra, que é a barra de referência. Aqui, esse valor é um valor de referência, então eu coloco também de 1 PU. Grupo de tensão, só coloca 1 inicialmente, depois a gente pode colocar, né, ou especificar esse grupo de limite de tensão, ou grupo de base. Tá, aqui também coloca 1, mas eu posso, posteriormente, aqui em dados, fazer essa alteração, especificar melhor esses dados, certo? Aqui, área, como não tem uma área específica inicialmente, coloca 1 também. Não tem uma barra que seja controlada por ela, então, sem informação. E também não possui carga aqui, certo? Possui geração, só que também a gente não tem essa informação. Por ser uma barra de referência, a gente só tem o valor de tensão e de ângulo. Então, pode deixar sem nada também. E aí a gente coloca inserir. Tá vendo aqui que o 1000 já colocou, que a gente colocou anteriormente, já tá aqui, ó, 1000 1,000. Então, o ana-rede ele já entende, certo? A gente vai colocar a outra barrinha, a barra com o botão, né, esquerdo, clica 2 vezes, abre essa abinha. A gente vai colocar a outra barra. Então, barra de número 2, nome, barra 002. Atenção. Atenção a gente não tem. Como é uma barra de carga, a gente não tem nenhum valor da tensão, nenhum valor de ângulo. Então, sem problema. É só a gente especificar aqui que ela é uma barra de carga. Então, eu vou colocar aqui barra tipo 0 PQ. O valor de tensão referência, sempre, na maioria dos sistemas que eu vi, é sempre um PU. Coloco aqui só um novamente. E aqui eu especifico o valor da carga, né? O exemplo que eu trouxe tinha como potência ativa 100 e potência reativa 40. Não tem geração, então é só inserir. Eu insiro. Já tem aqui informação, certo? Aí tem uma linha entre essas duas barras. Venho aqui em linha, clico em linha, e para colocar a linha, eu especifico de onde essa linha vem e para onde ela vai, certo? Então, eu coloco, clico primeiro na barra 1 e depois na barra 2. E ele já aparece automaticamente essa aba que a gente coloca as informações da linha. Então, geralmente, pode existir duas linhas entre duas barras. Então, por isso que aqui tem dizendo, né, da barra 1 para a barra 2. Mas ele especifica aqui, ele pergunta qual o número
da barra, porque pode existir, qual o número da linha, desculpa, porque pode existir 2 linhas ou 3 linhas, ou duas linhas ou 2 transformadores, então é necessário colocar aqui o número da linha, certo? A gente coloca aqui número, como só tem uma linha, então coloco só um. Lá no exemplo, tinha dizendo que a capacidade, não sei se vocês viram, mas era de 100 NVA. E a resistência de 0,5 e de 5%, certo? Não tinha susceptância, então era só o valor de resistência e da reatância. E aí eu coloco inserir. Aqui já tá a minha linhazinha, certo? Linhazinha. Ficou torto. O que é que eu faço? Vem aqui, a gente pode botar em mover e mover aqui bonitinho para deixar ela mais bonitinha. Aí vai o teste da paciência, certo? Para deixar um negócio bonito. Ficou aqui embaixo, ficou em cima, não ficou no meio. Vem aqui na linha e eu posso mover ela. Aí vai do teste de paciência também. Mas aí tem outra forma. Tá vendo esse botãozinho aqui? Eu posso redimensionar a barra. Então, eu clicando nela e clicando com o botão esquerdo, eu clico, ele já aumentou a barra, já fica bem maior. Se eu clicar com o direito, ele volta ao tamanho menor. Eu cliquei 2 vezes aqui, ficou bem grandão. Só clicar novamente com a esquerda e ele já fica num tamanho maior. Isso é bom quando a barra ela tem várias linhas ligadas a ela. Então, é bom ter uma barra maior para que não fique as linhas tudo uma emendada na outra. Que ficou dessa maneira. Aí a gente tem um valor as barras e a linha, né? A gente vai colocar aqui a carga, né? Aqui a gente aperta na carga, como a gente não tem as outras informações, só tem a potência ativa e reativa, então a gente vem aqui na carga, clica, né? E aperta na barra. E aí vai abrir novamente aquela aba que a gente colocou os valores de carga. E aí a gente pode confirmar se realmente é 100 ou mudou, ou se você digitou errado, você pode alterar aqui sem nenhum problema. E aí a gente, como realmente é 140, só colocar aqui, alterar. E aqui já vai estar o valor da potência ativa da carga. A geração, da mesma forma, a gente pode colocar aqui. Mas eu não quero que fique aqui, eu quero que ela fique retinha. Então, é só clicar com o botão direito, a gente pode girar o elemento e clica novamente onde a gente quer que ela fique, né? Clica 2 vezes para fixar, vai ficar pretinho aqui, e clica na barra que a gente quer. E aí também a gente não tem os valores de geração, porque a gente possui uma barra de referência, então a gente não tem os valores de geração. Coloca aqui alterar, se nenhum problema, vai estar aqui. Ficou feio. Aí, como eu lhe falei, a gente é teste de paciência e vai desenhando do jeito que você desejar, menor, maior. Com esses elementos aqui, a gente pode estar colocando ela de maneira mais legal. E aí, eu já tenho o meu sistema, né, desenhado. Como é que eu faço? Tem 2 maneiras para que a gente possa fazer a avaliação do fluxo de potência. Tem esse botão aqui, que é um botão atalho, né, que a gente pode clicar e a gente já faz o cálculo de fluxo de potência. Ou a gente vem aqui, em análise, e vai ter
aquelas funcionalidades que eu falei para vocês. O fluxo de potência continuado, análise de contingência, aí tem a análise de contingência programada ou automática, o equivalente de redes, curva QV, curva de carga, análise de sensibilidade, então tem todas aquelas funcionalidades aqui em análise. Clicando aqui, a gente pode fazer essa avaliação, certo? Aqui, inicialmente, a gente vai fazer o fluxo de potência. Então, a gente clica aqui em fluxo de potência e vai ter as informações. Ó, o método, tá vendo que o método Newton já está colocado aí como padrão. Ah, eu não quero o do Newton. Aí vem aqui em opções padrões e eu altero. Desacoplado rápido, Newton modelo linear mais perdas, mas aí eu vou deixar o de Newton mesmo, certo? É só quando realmente for algo mais específico. Salvar. E aqui eu levo em consideração alguns dados, como limite de tensão, limite de geração reativa, que comentei com vocês lá nos slides, que a gente pode levar em consideração esses limites. Eu posso levar em consideração o TAP do transformador, o intercâmbio entre áreas. Então, parte muito do estudo e da análise que você deseja. Então, você pode considerar vários fatores aí. E pode verificar se aquele fator, esses limites, eles são, podem ser levados em consideração ou tem algum impacto na sua análise ou não. Porque, às vezes, alguns estudos, eu estou considerando o TAP do transformador, mas é importante, mas, às vezes, alguns estudos é irrelevante, entendeu? Então, é um tipo também de estudo que você pode fazer. Mas, claro que é sempre importante a gente estar levando em consideração os controles dos elementos do sistema, certo? Aqui, como é um sistema simples, então não tem nenhum controle, então não tem nada para a gente colocar aqui. Então, a gente pode colocar aceitar. Aqui, ó, em relatórios, toda vez que a gente clica e coloca aceitar ou fazer alguma avaliação, ele sempre gera um relatório do que a gente deseja. Aqui é só um relatório de convergência, como é um fluxo de potência, então ele vai informar se o sistema ele converge ou diverge. O que quer dizer que o sistema ele opera, ele está operando, ou mesmo que em limites assim não aceitáveis, digamos assim, mas ele está operando. E quando diverge é porque realmente, em nenhuma hipótese, mesmo que o sistema ele não tenham assim tensões ou cargas, de nenhuma maneira ele vai funcionar. Então a gente coloca aqui em aceitar, aparece o relatório de convergência, que ele vai dizer, né, que a convergência final, o erro, isso aqui são tolerâncias que a gente pode especificar também no sistema, qual tolerância você deseja. Aqui está tudo as tolerâncias padrões, mas dá para alterar também, certo? E aí a gente tem aqui o fluxo de potência do sistema, que a gente já conseguiu esse fluxo de potência. Então, para atender essa carga aqui, a geração, né, possui uma geração de 100,6 megawatts e 46,1 megawatt. Então, e aqui a gente pode identificar, né, a queda de tensão do sistema, a gente pode também, caso a gente deseje ter as informações de perdas, de níveis de tensão, de potência, de tudo, assim, do sistema a gente tem, um regime permanente. Sim, uma característica do ANA-rede, ele só faz análise de sistemas equilibrados, ou seja, sistemas trifásicos. Ele não considera o desequilíbrio dos sistemas. Então, ele é muito utilizado, geralmente, nos sistemas de transmissão.
Já os sistemas de distribuição, como a gente sabe, ou assim, né? O sistema, ele é desequilibrado. Então, geralmente, a ana-rede é mais utilizada em sistemas de transmissão. Mas isso não quer dizer que também sistemas de distribuição possam ser usados também, pode, mas levando em consideração que ele só faz em sistemas equilibrados, certo? E, Stefânia, se eu estiver falando aí, faltando pouco tempo, tu diz, Melina, só falta tantos minutos, aveste aí, faz alguma coisa. Eu posso abrir para as perguntas, Melina? Pode, com certeza. Pronto. Alguém tem alguma pergunta já para começar a questionar a Melina? Eu tenho. Pronto. Vamos embora. Melina, essa aí é a professora daqui, é a Andressa. Oi, Andressa. Ela trabalha realmente com essa parte de sistema de transmissão, sistema de potência, então eu acho nada melhor que ela mesma se apresentar e falar. Oi, Melina. Oi, prazer. Prazer. Que bom ter você aqui. Obrigada por atender nosso convite. É mais uma curiosidade mesmo. Na verdade, mais do que uma curiosidade. Eu queria saber qual é o tema que você trabalha no seu mestrado e se além do ana-rede você usa algum outro software ou se você faz o uso de algum outro método computacional ou clássico ou de inteligência computacional para análise de fluxo de potência. Ai, peraí. Andressa, pronto, era o que eu ia mostrar agora para eles. Eu faço uso apenas de ana-rede no meu mestrado, levando em consideração a análise do fluxo de potência, que aí, a partir dele, é que eu faço as análises, gero, né, os relatórios, faço as análises de contingência, porque eu analiso o sistema mediante N contingências, então, mediante o ana-rede, eu faço todas essas análises. Eu não utilizo outro software nele, entendeu? É só realmente o ana-rede. Por meio dele é que eu faço as análises, eu gero os relatórios e vejo se há ou não, digamos assim, confiabilidade, né? Claro que isso não quer dizer que eu comecei com o sistema agora da Energisa. Não, eu comecei primeiro com um menor, né? Esses menores de 2, 3 barras. Aí a gente faz os cálculozinhos na mão, vê realmente se bate, e realmente a gente vê que tem essas tolerâncias, como eu comentei, se eu quero aperfeiçoar essas tolerâncias ou não. E aí, depois é que a gente vai aumentando os sistemas, né? A gente vai para um de 3, um de 5, um de 14, um de 30 e assim vai. E outra coisa, sobre a tolerância padrão que você falou aí do ana-rede, qual é a tolerância dele? Eu fiquei curiosa. Pronto. Deixa eu colocar aqui no guia dele, ele tem todas as informaçõezinhas. No próprio, quando a gente instala, sabe, o ana-rede, ele já tem as informações, como todos os softwares, né? Já tem o guia, os manuais, os exemplos já disponibilizados. E aí, no próprio manual, deixa eu encontrar aqui. Ou até mesmo no próprio ana-rede tem essas informações. Eu pergunto isso porque nós não temos a oportunidade de ter o ana-rede ainda no centro, né? E aí, quando normalmente eu falo com os meninos, a gente cita o programa, né? E se a gente tiver informações mais precisas do próprio software, fica melhor para a gente informar. Normalmente eu falo que eu falo sobre o programa, falo sobre o que ele faz, porém esses detalhes que só quem tem acesso ao software para poder informar, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente.
Tem essas informações aqui no próprio software. Quando a gente clica em ajuda, aí só colocar aqui tolerância e tem as informações de tolerância. Aí o erro de potência ativa é em torno de 1 megawatts, o erro de potência reativa também. Se der para... Não tem nem como eu... Se tem, eu não sei como, como abrir mais essas informações. Mas é mais basicamente aqui, ó, tensão de corrente. Tá bem. Eu fazendo careta aqui, eu acho que tá lindo. Carregamento do circuito. Geralmente é 1 megawatts, tá vendo? 1 mega VA, o intercâmbio entre áreas, separação. Eu não consigo ver o compartilhamento de tela. Tá vendo, não? Não, você não consegue. Ai, meu Deus, e eu fazendo aqui careta e vocês só vendo minha cara. Que vergonha. Peraí. Tá vendo agora? Agora estamos vendo, agora sim. E eu aqui fazendo careta para ver o negócio e vocês só vendo minha cara. Que lindo. Mas, ó, geralmente é só de 1 megawatts, 1 mega VA. Aqui o balanço de potência ativa, 5. Quer que eu printe e mande para vocês? Eu posso mandar para vocês também o manual, caso vocês queiram. Se possível, se puder passar para a Stefânia, a gente fica muito grata. Eu mando sim. Nele Obrigada, as informações bem, ó, aqui o manual, ele tem 386 páginas. Aí aqui tem todas as informações de todos os códigos de execução, os controles considerados, descrição. Eu passo para a Stefânia, ela me passa para vocês. Tá bom, brigadão, viu, Melina? Nada. Tem mais alguma coisa? Não sei se nesse live que eu tive que sair, que minha conexão ficou ruim, se você chegou a mencionar hoje quantas barras, porque até onde eu saí daí, você estava trabalhando com o sistema de 14, aí depois se você foi para o da Energisa, são quantas barras? Pronto, como eu até comentei com eles, Stefânia, que a versão que eu tenho é acadêmica, ele tem uma limitação de 120 barras. Aí eu utilizei o de 14, o de 30 e o da Energisa. O da Energisa, ele tem 70 barras, mas é só a questão dos subsistemas que eu mencionei para vocês, que a gente foi fracionando, né, o sistema todo, que ele tinha em torno de 200 barras. Como a minha versão não era possível fazer análise desse sistema todo, então a gente fracionou. Aí eu peguei só uma parte. Entendeu? Entendi. Tarcísio, ele está colocando aqui que o programa ele é parecido com o ATP Draw. Tarcísio, ele é parecido. Melina me corrija se eu falar alguma besteira. Mas o que o Anatem oferece, ele vai além do que o ATP Draw e até mesmo o ATP normal pode lhe oferecer. Porque o ATP, você não tem como, eu não sei se procede, de você fazer o uso do fluxo de potência. Já o Anatem, o Anarrede, ele tem essa praticidade. O que a Andressa também vai confirmar que o trabalho de Lice, ela chegou a fazer no MATLAB Simulink para fazer esse fluxo de potência, não é isso, Andressa? Na verdade, duas considerações aqui, né? O que eu acho que Tarcísio colocou é que, de fato, parece um pouco a interface do ATP Draw, só que o ATP Draw, a funcionalidade dele é mais para o Anatem. Ele não tem a funcionalidade de análise de regime permanente. Né? E sobre o trabalho de Lice, de fato, foi com análise de fluxo de potência, porém, Lice fez em linhas de comando, utilizando métodos clássicos e de inteligência computacional. Alguém tem mais alguma dúvida para a Melina dar continuidade a ela? Que ela ainda tem 30 minutos aí, viu, dona Melina?
Sim, senhora. Alguém Assim, tem mais alguma dúvida? Ninguém escreveu no chat, então vai lá, Melina. Em referente a esse do ATP Draw, eu utilizei ainda agora no mestrado, realmente parece um pouco, só que possa ser que realmente eu não saiba, né? Mas o ATP, como o Stefania mencionou, realmente eu não sei se faz o fluxo de potência. E como mencionei, o AnaRede tem várias funcionalidades, né? E pelo menos eu fiz a avaliação no ATP Draw, levando em consideração os transitórios. Então, é mais voltado para realmente para a análise de transitórios. Não é isso? Exatamente. Pronto, deixa eu compartilhar novamente. Qualquer coisa, me chame aí, viu? Pronto. Então, pessoal, pronto. Aqui, novamente, voltando ao nosso sisteminha, né? Tem aqui o diagrama que a gente desenhou. A gente não, né? Eu, de forma bem linda, só que não. Mas teste de paciência. E caso eu quero obter alguma ajuda, como eu fui atrás das tolerâncias, né, para a professora. Então, vem aqui em ajuda, na rede, e vai ter todas as informações aqui. Aqui tem um sumário em que a gente pode ter, né, as informações de execução do programa, códigos de execução, como o DBAR. O DBAR é referente ao código de execução referente às barras. Clicando aqui, tem a informação da função, leitura dos dados de barra. Eu venho aqui, tem as informações de execuções disponíveis, o conjunto de barras, que é o conjunto de dados, que é o registro do código de barra, e o formato dos dados. Esse formato aí é o que é mais relevante para a gente. Por quê? Porque a partir dessa tabelinha aqui que a gente pode partir para a outra funcionalidade do AnaRede. Aliás, a outra forma de se utilizar o AnaRede, que é a partir dos códigos, certo? A partir dele que a gente pode dizer o número, identificar o número da barra, e aqui a gente tem as informações de quantas colunas. Eu vou abrir para vocês o código, para vocês terem uma noção realmente do que eu estou falando, certo? Vou finalizar esse aqui, que a gente fez. Eu posso, como eu já rodei o fluxo, eu posso vir aqui e salvar, vou salvar, né? Vou botar aqui nesse teste. Aí tá vendo aqui que o formato do arquivo que o AnaRede lê é o .pwf, certo? Ou ele lê também .ris, que é os arquivos mais, digamos, mais sofisticados do AnaRede, certo? Mas são coisas assim mais avançadas. Como é só uma noçãozinha, mas no manual dá para vocês terem entendimento também dele. E eu vou separar alguns arquivos e mando também por Estefânia. Então, a gente salva. Quando a gente vai lá na pasta onde a gente salvou, vem aqui. Ó, quando a gente salvou esse arquivo aqui, que é o arquivo de texto, certo? E junto dele vem esse outro arquivo aqui, que é o teste.lst. Esse .lst é referente ao diagrama que a gente desenhou. Já esse aqui é os arquivos de dado. Quando a gente abre, o edit CPL é esse arquivo aqui, é esse software aqui. Então, ele abre o título, a gente pode colocar aqui, mini curso, mas isso é algo bem relativo, é só
quando a gente gera o relatório, vai ter esse título aqui. Esse código de execução aqui, o DBAR, que foi as informações que a gente colocou lá, que é o número da barra. Esses outros aqui, realmente, eu vou abrir aqui as duas para a gente ver. Agora vocês vão entender um pouco melhor por que eu disse que essa tabela é significativa para a gente. Porque quando a gente abre o código, a gente pode digitar e tal, e colocar essas informações, e é o mais usual realmente os códigos do que o desenho, porque o código ele acelera o processo. Em vez de a gente, como vocês viram, vai lá, pega na barrinha, desenha a barrinha, clica outra barrinha, coloca os dados. Então, demora muito desenhar. Imagina a gente desenhar o SIM, o sistema da Bahia todinho, e no software. Ia demorar muito tempo. E fora que pode ocorrer possíveis erros. Então, quando é um sistema muito maior, quando já é sistemas assim de 30 barras, já se vai mais para o código. A gente já vai direcionado para aqui só para o CEPEL, a gente já vai digitando, certo? Como é que a gente faz? Vem aqui no Edit CEPEL e caso não tivesse essas informações aqui, a gente vem e coloca DBAR, já fica azulzinho, e coloca o 99999 que finaliza o código de execução. Aí, a réguazinha, que é essa réguazinha, assim, essa régua em verde, digamos que a cola da gente, do que é cada coluna, que é justamente esse campo aqui, o número, a operação, o estado, o tipo, o grupo de base de tensão, o nome. Então, essa reguinha aqui são essas informações aqui. E essa coluna aqui, ela vai dizendo quantas colunas são específicas para o número. Então, eu posso ter números de até 5 dígitos. Eu posso colocar 00001, 00002. Então, eu posso ter até 5 dígitos de um número. Operação. Operação é mais específico quando a gente quer fazer alguma análise. Meu Deus do céu, fugiu a palavra. Quando a gente quer adicionar alguns dados de barra, eliminar, modificar uma barra, a gente coloca essas informações. Quando, por exemplo, a gente quer adicionar uma barra a uma área 2. Eu estou trabalhando na área 1 e eu quero adicionar uma barra na área 2. Ou então eu quero adicionar barras com níveis de tensão 13.8. Aí eu coloco essa informação aqui. O default, ele já vem informando também na tabelinha qual é o default, se é adição ou não. Então, aqui, como eu não tenho nada nesse O de operação, e só tem uma coluna, então é a mesma coisa de TA aqui, ou seja, eu estou adicionando essa barra, esse dado ao meu sistema, certo? O estado, se ele está ligado ou desligado, o default é L, então aqui tem L, mas poderia não ter nada, ele iria entender da mesma forma, mas a gente coloca as informações. O tipo de barra, se é a barra de carga, barra PV ou barra de referência. O grupo de tensão, que isso aqui, o default inicialmente é de 1 kV, mas a gente pode alterar no próprio na rede também, como eu informei para vocês anteriormente. O nome, o grupo, então a gente vai especificando todas essas informações aqui. O PL, que é o valor
de carga, e aqui o valor de referência. E a área é referente à área que eu possuo essa barra, certo? Então, é bem significativo a gente ter essa tabelinha aqui. E como é que eu coloco essa régua? A gente pode vir aqui, né, escrever o debar, coloca na próxima linha, e aqui, ó, a gente tem tanto o Ctrl asterisco, que é um atalho, né, no teclado, como também a gente pode vir aqui, né, inserir régua. Quando a gente clica aqui, aparece a colinha, certo? Inicialmente, a gente sempre coloca os valores de barra, depois de linha, depois grupos de tensão e tudo mais. Aí a gente coloca aqui as informações. Mas como a gente já tem o código, né, de execução, o debar, então não é preciso a gente possuir outro código de execução, né? A gente pode inserir aqui mesmo. Ah, eu quero colocar uma nova barra. Até coloquei aqui para vocês. Ah, eu quero colocar a barra de número 3. Aí eu venho aqui, 3, com... Esqueci a seta do teclado, que tem as duas setas, uma para o lado e outra para o outro. Aí a gente pode clicar nela e já vai para o próximo dado. Isso é bom também, que a gente não precisa dar espaço. Então, coloca aqui, que ela vai estar ligado. A barra que eu vou colocar, ela é do tipo barra de carga, então eu posso ou colocar o 0 ou não colocar, porque o default dela é 0 já, mas eu vou colocar, certo? O de antes não precisou, mas eu vou colocar nesse porque eu quero. Aí, novamente, eu venho aqui, o grupo de tensão base, que aqui é 0, mas não é necessário. Coloco aqui o nome da barra 003, que é o grupo de limite de tensão, eu não especifiquei, mas eu coloco 1, de toda forma. Aqui eu não tenho o valor, né? Aqui eu tenho esses valores aqui porque eu já gerei o fluxo de potência. Então, eu acabei, quando eu gerei o fluxo de potência, ele já salvou com esses valores aí. Mas quando eu vou lá na rede e faço qualquer alteração e gero novamente o fluxo de potência, ele vai mudando, certo? Então, assim, caso você deseje também ter várias sequências, é bom sempre estar salvando novos arquivos. Mas, caso não tem problema, é só não especificar aqui, ou você pode tirar também, eu não quero esses dados. Eu quero deixar sem nada, como a gente colocou anteriormente. Também não vai ter problema. Quando for lá na rede e colocar o fluxo de potência, ele vai especificar esses valores do mesmo jeito, porque é uma barra de carga. Então, eu só preciso especificar esses valores aqui, certo? Aqui, da mesma forma, não tenho esses valores aqui, é uma barra de carga, eu só vou especificar os valores da minha carga, que é 10 e 5. Ó, tá vendo que aqui tem é algo também bom quando a gente está no código, porque tá vendo que aqui está em preto e aqui está em cinza. Quer dizer que esse valorzinho aqui, ele já ultrapassou a coluna que não é dele, que seria a potência ativa. Ele já não está mais nela, ele está na potência reativa. Então, vem aqui e volta. Aí tá tudo pretinho, tá vendo? E aqui tá tudo em cinza. Então, cada um na sua cor. Aqui, da mesma forma. Então, eu dou um espaço, volto e ele vai ficar na linha dele. É dessa forma que a gente vai inserindo
em forma de código as informações. E aqui também a gente pode especificar o que eu quero fazer com esses dados. Se eu quero gerar análise do fluxo de potência, se eu quero realizar análise do fluxo de potência continuado. É só no final dos dados eu colocar aqui o que eu quero. No caso do fluxo de potência, eu boto EXFL. Não, LF. Isso. E caso eu não sei, eu venho aqui e vai ter todos os códigos de execução, tanto no manual como no próprio software, tem todos os códigos de execução possíveis. Se eu vim aqui, ó, código de execução EXFL, que foi o que eu coloquei, vai colocar aqui a função, cálculo da solução do fluxo de potência. Se eu vier aqui em EXIC, vai ter o fluxo de potência continuado. Se eu quero aqui o da curva de carga, eu boto EXCH, CG, e assim por diante. Então, é só vir aqui e especificar. Com essa colinha que a gente tem da ajuda ou do manual, a gente pode informar os dados que a gente quer, o que a gente vai levar em consideração e tudo mais, certo? Mais alguma dúvida? Posso dar continuidade? Pode sim, Melina, ninguém questionou. Gente, se tiver alguma dúvida, é só ativar o microfone para que Melina possa responder, certo? É, que eu não estou vendo ninguém. Pronto. Aí eu vou mostrar para vocês, como vocês viram, são muitas ferramentas, assim, o tempo é bem curto e realmente não dá para a gente mostrar muita coisa, mas é só para vocês terem realmente uma noção do que é a ferramenta, né? Então, aqui também, quando a gente instala o software, ele já fornece alguns exemplos de sistemas, junto com o manual, junto com todas as informações. Então, dá para a gente carregar esses sistemas. Eu vou carregar aqui, só está dizendo que vai ser perdido, mas não tem problema. Quero. Não, vou salvar aqui. Salvei. Carregar, eu venho aqui onde está a pasta, né, do software. Tem aqui o CEPEL, na rede. E aqui, ó, quando a gente instala, vai ter os manuais e os exemplos. No exemplo, ele tem vários exemplos, né? Como eu falei, e principalmente os do I3E, que são bem consolidados nos estudos e na literatura. E aí, eu vou mostrar para vocês o que eu utilizei inicialmente, que foi nos meus estudos, que foi o de 14 barras do I3E. Venho aqui e ele lindamente já dá o diagrama bem bonitinho e os dados. Acredita só como é bom. Aí a gente pode fazer tudo o que a gente quiser com ele, brincar na ferramenta, pode alterar os dados, pode dizer, nessa barra aqui, a barra 14, não quero essa carga, eu quero outra. A gente coloca. Então, a gente dá para brincar bem muito com ele. O diagrama ficou bem... Não dá para ver os dados. Só apertar Ctrl e rolar o mouse. E aí, a gente dá para aproximar. Outra forma também é vir aqui na lupinha e aumentar onde eu quero. Aumentei. E fixando o rolinho, né, do mouse, dá para a gente mexer, locomover o diagrama. E caso eu não quero ver o diagrama, eu quero ver os dados. Lá na pasta onde você salvou, onde tá os exemplos, você pode clicar nele e vai aparecer as informações. Ó, vou aqui, vai estar exemplo,
E aqui na pasta mesmo já tem informando ó, o LST e o TX, o arquivo texto, né? O ponto .pwf. Caso o arquivo LST, o arquivo do diagrama e o do texto não estejam no mesmo nome, ele não carrega automaticamente. É necessário você informar onde é que está o diagrama. Então, é sempre bom eles terem o mesmo nome, caso você tenha esse arquivo LST. Mas, não, eu só tenho um código. Vem aqui no código, dá para ver normalmente, ó, ele vai ter todas as informações. O de bar, o de linha. Aqui não tem nenhum código de execução, porque é só as informações mesmo do sistema. Então, aqui não tem nenhum código tipo do fluxo de potência, não. É só as informações das linhas e dos transformadores. Os transformadores, eles estão alocados nesse mesmo código aqui do DLIN, que é o código de linha. Aqui, ó, quando a gente tem os valores de TAP, são porque são transformadores. Os outros não, são linhas normais, certo? E aqui são os valores de susceptância. Voltando lá na rede, a gente tem, né, o sisteminha de 14 barras. E aí eu quero agora gerar o fluxo de potência continuada. Eu vou mostrar o exemplo para vocês do que eu fazia, né, inicialmente. Tanto como eu falei para vocês, dá para fazer por aqui, eu coloco o código, como também dá para fazer por aqui. Eu vou fazer por aqui, venho aqui em análise, fluxo de potência continuado, vai abrir a janelinha novamente, e diferentemente do fluxo de potência normal, né, o convencional, ele aparece essas informações aqui. Por quê? O fluxo de potência continuado, ele vai realizando fluxo de potência com incrementos de carga. Ele vai incrementando carga e vai fazendo novos fluxos a cada incremento. E aí eu preciso informar essas variáveis. E aí eu venho aqui incremento de carga, digo quais são as cargas que eu quero dizer, que eu quero realizar, se são todas as barras ou só uma barra. São barras de níveis de tensão específicos, ou são barras de uma área específica. Aí eu venho aqui e coloco. Mas aí eu quero que sejam todas as barras. Aí eu venho aqui em área, aqui só tem uma área, mas alguns sistemas têm várias áreas, eu especifico a área que eu desejo. Coloco aqui, área 1. Aqui, como é só uma área, não vai ter nome. Aqui a condição é aquele que eu mostrei antes, de adição e tal. Aqui é intervalo ou união, porque eu posso especificar barras de tensão 13.8 e barras de 69 kV. Então, eu posso especificar utilizando essas condições de tensão, tanto. Aqui é como só tem uma, não tem como especificar bem, mas dá para fazer isso bem direitinho. Continuando a área, eu coloquei, né, a área e o número da área, e aqui eu digo a porcentagem de incremento que eu quero de carga. Eu quero que a cada fluxo de potência acrescente 10% da carga total do sistema. Tanto da potência ativa como da potência reativa. Eu posso especificar apenas a potência ativa ou posso especificar apenas a potência reativa. Geralmente a gente especifica os dois porque para permanecer com o fluxo de potência, com o fator de potência constante. Mas eu posso especificar um ou outro, certo? Venho aqui inserir e vai estar aqui a área e inserindo os valores 10 e 10 de potência ativa e potência reativa. E aceito.
Aqui são os dados de monitoramento. Eu quero monitorar a tensão, o fluxo, a geração, a estabilidade. No meu caso, eu quis monitorar a tensão. Então, eu venho aqui em tensão. Também eu quero dar toda a área, já que eu estou incrementando tudo, e eu quero tudo. Então, coloco adicionar, inserir e aceito. Melina, nessa parte, quando você está fazendo aí agora da área, você analisa também a curva de sensibilidade? Sim, aqui a curva de sensibilidade, a curva QV, eu posso especificar também. Aqui, ó, quando a gente coloca plotagem da curva QV, eu posso apertar aqui e ela vai gerar também. No mesmo arquivo em que está salvo o PWF e o LST, né, os dois arquivos, quando eu ploto, quando eu faço essas análises e executo, eles geram relatórios e geram essas curvas, que a gente pode abrir e analisar no plot. Deixa um pouco mais claro, porque assim, a gente conversando aqui, a gente sabe, né? Andressa também tem ciência, Laís também, como viu isso, eles sabem do que a gente está trabalhando quando a gente fala de curva de sensibilidade. Então, em termos mais assim, suaves, explique para eles o que é curva de sensibilidade. Ai, Jesus. Ei, será que eu consigo? Depois que a gente é difícil, né, a gente explicar certas coisas, assim, de forma mais claras. Ai, não precisa ser técnica, não. Pode ser assim, exemplifica para que eles possam ter essa visão do que seria a curva. Acha mais fácil eu gerar e eu explico? Pronto, gere ela rapidinho para a gente poder passar para eles. Eu vou salvar aqui. Como ele vai gerar vários arquivos, eu vou salvar naquela pasta lá que eu criei. Vem aqui, análise. Eu vou fazer bem rápido, certo? Mas aí vocês já viram. Júnior, você vai ver isso no vídeo. É porque ela precisa mostrar para você como é que funciona essa carga, que você pode analisar ela tanto para uma geração fotovoltaica, para uma geração eólica, uma geração até mesmo híbrida, uma geração hidrelétrica, qualquer tipo de geração, qualquer carga que você vier a utilizar, tá? Mas quando você vir na gravação novamente, você vai ver ela digitando. Vai lá, Melina. Ô, mulher, a bichinha tá muito nervosa, mulher. Não tenha calma, criatura. Aqui tem as constantes também do fluxo de potência. Eu posso dizer os fatores que a gente pode colocar, os incrementos, as tolerâncias, porque no fluxo de potência continuado também, quando a gente vai gerando a curva, até chegar no pontinho da curva, o ponto máximo, a gente pode ocorrer divergências, e aí o fluxo de potência, ele diminui o incremento, e vai diminuindo, até chegar realmente no limite, certo? Na curva lá, eu vou mostrar para vocês. Eu vou executar, executei, ele está executando, bonitinho e tal, e gerou o relatório. Aqui ele vai mostrando, né, a convergência inicial, que aqui eu tinha inicialmente uma carga de 259 megawatts e 73,5 MVA, e eu fui incrementando 10% de carga. E aí foi gerando, foi convergendo, até que chegou no ponto em que divergiu, que é justamente ele começa a diminuir, ele vai diminuindo o incremento. Ele está vendo que de 10, ele diminuiu para 5. Aí divergiu de novo, aí ele diminuiu novamente, a metade, que são por conta, ele diminuiu a metade porque eu especifiquei naquelas constantes ali, naquela tabelinha. Quando a gente vai mudando, a gente vai encontrando outros valores. Divergiu de novo, divide de novo, vai dividindo.
até que em 0,3, né, por cento, ele convergiu novamente. E aí ele vai testar para ver se tem um outro ponto que ele converge ainda, até o limite que eu falei, até a tolerância que eu falei. E aí ele encontra. Só que esse valor aqui, ele já é o valor que eu estipulei lá naquelas constantes. E por isso que ele não acrescenta mais, não faz incrementos maiores. Ele até faz um aqui, ó, mas diverge e ele para. E aqui especifica, né, as informações das barras, a tensão e o limite reativo, se ocorreu ou não. E aqui realmente é as informações das tensões e os limites reativos, se for para o lado esquerdo ou direito, que isso aqui a gente mostra na curva, certo? Vou lá na pastazinha que eu salvei o arquivo. Tá vendo aqui, ó, ele gerou vários arquivos, tirando esse aqui que era daquele inicial. Mas além do ponto PWF, tem o ponto LST, né, que é a gente o inicial, e tem esses outros arquivos aqui, que é o arquivo PV, a gente vai abrir ele. Aí é a tão famosa curva PV, que eu falei várias vezes aqui para vocês. Se ele abrir... Meu computador tá bom? Só que não. Ó, aqui é a curva PV. Aqui a gente só tem a partezinha de cima da curva PV, porque eu não especifiquei lá para colocar o final dela, mas dá para ter ela todinha. O que é a curva PV? Eu tenho aqui essa tensão aqui, né, esse lado da tensão e tem um carregamento. Então, eu vou analisando o sistema, inicialmente, até chegar no ponto em que ele suporte, até o ponto em que ele aceite aquele incremento, o máximo carregamento. E aí, eu vou incrementando. Inicialmente, eu estava lá, né, com a 259 megawatts de carga potenciativa, visto que aqui é só potenciativa, e eu estava com 1,01 PU, aproximadamente, de tensão. E aí, a cada pontinho, eu vou tendo, a cada incremento eu vou tendo novos fluxos de potência, novos fluxos de carga. E eu vou analisando. Quando a gente vai inserindo sistemas, inserindo gerações, isso aí vai mudando, certo? Se a gente vai perdendo uma linha, uma contingência, ocorre uma contingência no sistema, essa curva vai sendo, ela vai tendo outras características, elas vão ter outras formas, né? Aqui a gente pode colocar todas as barras, todas as curvas das barras. Essas curvas aqui são as curvas de carga. Eu posso gerar as curvas de cargas de geração? Posso também. É só na hora de especificar lá na rede e executar, eu posso informar e colocar, não, eu quero todas, eu quero uma. Como eu fiz de forma rápida e gerei aqui, foi só as curvas de carga, mas dá para a gente gerar as outras também. E aí a gente identifica que cada barra ela tem o seu comportamento, cada barra ela tem uma resposta, nenhuma é igual à outra, né? Cada uma começa inicialmente com a tensão e chega ao incremento máximo que o sistema permite, o sistema todo permite, com níveis também de tensões diferentes. E esses níveis de tensões aqui são os níveis de tensões críticos,
que é onde o sistema ele possui o nível de tensão daquele instante em que houve aquele incremento absurdo de carga. E aí a gente também, isso aí é a curva PV, e aqui é a curva QV, que é mais do análise de sensibilidade do sistema. Curva PV também, a gente analisa a margem do sistema, a gente analisa também a sensibilidade do sistema, mas aqui já é mais a curva QV. Eu acredito que Stefânia utilizou bastante a curva QV, se eu não me engano, não foi, Stefânia? Utilizei para verificar onde o sistema teste era mais sensível para que eu pudesse fazer a alocação da geração eólica. Aí, tá vendo? Olha, a doutora é a doutora, rapaz. E aí, mediante a curva QV, né, a gente, diferentemente da PV, a gente tem a potência, né, reativa aqui desse lado e a tensão. Tá vendo? Ela é um inverso da PV, né? Mas aqui a gente tem o ponto em que ela é estável e o ponto que é instável. O ponto na curva PV, em que a gente obteve aqui, esse ponto aqui, daqui para cima, ela é estável. Daqui para baixo, desse pontozinho para baixo, ela é instável. Ou seja, quando começa o incremento de carga, ela se torna instável, ela não opera de forma benéfica, digamos assim, né? De forma correta, certo? E aqui, na curva QV, da mesma forma, eu fazendo gesto aqui, não sei se vocês estão vendo, ela, daqui para cá, ela é estável, e daqui para cá, ela não é estável. Então, a gente pode identificar que os pontos em que realmente a potência reativa e o nível de tensão, que ela realmente é estável ou não, é onde a gente vê a sensibilidade do sistema. Quer incrementar, Stefânia? Vamos deixar para cenas dos próximos capítulos. Porque é tanta coisa que assim, eu fico sem saber se a cabeça funciona. Eu pergunto ao pessoal, alguém tem alguma dúvida, gente? Ativem os microfones. Eu queria fazer um questionamento aos que estão presentes, se aqui, além da professora Andressa, alguém já chegou a ter o uso da ferramenta, fazer o uso da ferramenta do AnaRede? Vixe, ninguém. Mas já ouviram falar? Pronto, Laice já ouviu. Pronto. Só abrindo um parêntese aqui, Melina Laice, hoje, ela está fazendo o mestrado, né, assim, ainda começou, sim, começou, e por conta da pandemia ela teve que vir embora, né, mas ela faz na UNB, e ela tá lá naquele grupinho pequeno do Kleber, naquele grupinho pequeno do Felipe Lopes, sabe? Então, assim, a gente sabe que vai vir também aí, e eles usam, não é? Usam. Eu acredito que foi até o Felipe, se eu não me engano, ele veio aqui, ele comentou, né, sobre estabilidade, sobre na rede e tudo. Ele veio, eu dizendo aqui, né, aqui na UFCG. Eles sempre aparecem, eu dizendo aqui, como se fosse aqui, não aqui na minha casa, aqui no meu quarto. Aqui. Pois é, então, Laice, para você vai ser vantajoso e, de certa forma, você já fica com aquele pequeno conhecimento, aquele pequeno entendimento do como é que funciona a ferramenta do AnaRede, porque Felipe Lopes, Kleber, e quem é o teu orientador? Me ativa aí o microfone e fala quem é seu orientador lá.
Oi, professora. Então, Oi. meu orientador lá na UNB é o Francisco Damasceno. Ele trabalha bastante nessa área de fluxo de potência, só que com métodos alternativos para resolver esse problema, comparando com o Newton Raphson, mas igualmente eficiente. E lá eles, além dessas plataformas que a gente tem aqui, que a Melina apresentou do AnaRede, o AnaTem, eles usam ATP, e fora que eles pegam pesado em termos de programação, né? Sim, isso é verdade. Tudo tá voltado para programação mesmo. Então, assim, Melina, você percebeu que meus alunos são top, né? Top de linha, arrasaram. E assim, eu lembro até que quando eu fiz o curso lá no CEPEL, o pessoal ficou falando, não queria que o AnaRede fosse só tivesse código, porque eu não gosto de programar, né? Porque muita gente de elétrica tem isso, que não gosta de programar e tal. Mas acaba que com o tempo você vai mexendo e vai se tornando algo bem prático. E você já vai digitando, já vai sabendo o que é cada coisa. Então, assim, é com o tempo mesmo. E eu mesmo antigamente, eu preferia fazer pela interface no AnaRede. E quando eu descobri, realmente, eu me permiti, né, escrever por meio de código, foi outra coisa, acelerou bastante o processo, e principalmente porque chega em um momento em que, em alguns estudos, a gente precisa fazer análise de diversas formas e avaliando vários fatores, e colocando um por um demora muito, então, por código, realmente é a forma mais prática. E o bom é que também estimula, por meio de código na rede, também porque os outros softwares, por exemplo, o AnaTem ele não tem interface gráfica. Eu não tenho como desenhar nele, é só por código mesmo. Então, se você vai precisar de um AnaFaz ou AnaTem, realmente é bom você já mexer no AnaRede, tanto por interface, como também, e principalmente por meio de código. E não foge da programação. Que também não é outra coisa do outro mundo, mas não, Stefania, fácil demais. Nossa, super! Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Melina, eu estou sempre em contato com Melina, se alguém tiver alguma coisa para questioná-la e tá com vergonha, né? Podem mandar para mim. Pois é, aqui a Andressa colocou que nossos alunos não fogem da programação, e nem pode, até porque eles têm os professores aí que ficam na cola. Todos amam, eu tenho certeza disso. Então, assim, Melina, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Você sabe que nós lá do laboratório, né, a gente é parceira, o que uma precisa, a outra está ali ajudando. Somos ali uma família, né? E vai permanecer assim, independente da distância ou não. Pois é. Eu agradeço bastante e espero que realmente vocês tenham aprendido um pouquinho que seja. E assim, estou aberta realmente a qualquer dúvida que vocês tenham. Como eu falei, vou separar os documentos, os manuais que eu tenho aqui, que dá para abrir um pouquinho a mente de vocês e conhecerem um pouquinho melhor a ferramenta. E qualquer coisa, estou aí. Precisando, é nóis. Obrigada, Melina. E eu queria convidá-los, meus queridos aqui que estão presentes, e aos demais que precisaram se ausentar, e que hoje à noite, às 18 horas, temos a apresentação do nosso professor Caio Venâncio, né? Que ele vai apresentar agora eu não me lembro do tema, mas é voltado para a medicina, né? Engenharia biomédica. Então, ele vai relacionar o que a gente tem hoje na engenharia para o uso na medicina, tá bom? Então, aguardo todos vocês e muitíssimo obrigada e até mais tarde. Obrigada, pessoal.